Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar de volta, mesmo que virtualmente. É muito bom poder reencontrar, nem que seja por vídeo, algumas pessoas que são bem queridas no nosso dia a dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ambiente seguro na central de material e esterilização. Para falar de ambiente seguro, eu costumo sempre nas minhas aulas conceituar algumas palavras, porque muitas vezes no dia a dia a gente tem alguns termos que nós costumamos usar com certa frequência, mas a gente acaba não é, levando ao pé da letra esses conceitos. Então, se a gente estiver falando de ambiente, eu preciso entender que é tudo que rodeia o indivíduo, né? Tudo que está em volta deste indivíduo, inclusive o indivíduo, tudo que constitui o meio em que esse indivíduo está, ou vive ou trabalha. Segurança. Segurança, por sua vez, é um estado livre de danos, livre de perigo, é uma condição, é uma qualidade de. Se eu misturar as duas coisas, ambiente e segurança, eu posso me atrever a dizer que ambiente seguro seria um local físico onde o indivíduo ele está situado, locado, livre de perigos e assegurado de danos e riscos. A questão aí, nessa mistura de ambiente e segurança, é entender e saber quando o local está livre de riscos. Não tem outro jeito senão conhecendo. Então, o conhecimento ela é a base de tudo na vida do indivíduo. E para que eu saiba se meu ambiente está assegurado de riscos, eu preciso conhecer o ambiente, e no caso aqui a central de material e esterilização, e eu preciso conhecer os riscos que são inerentes a esse ambiente. Então, pensando na central de material, o indivíduo precisa conhecer o espaço físico, as áreas que compõem esse setor, os fluxos tanto de materiais quanto os fluxos de pessoas dentro desse setor, os equipamentos, os produtos e outros elementos inerentes ao dia a dia de uma central de material. Do outro lado, os riscos inerentes. Os riscos são divididos em 5 grupos: verde, vermelho, marrom, amarelo e azul, e cada um deles estão certamente presentes dentro de uma central de material, pois toda central de material tem dentro da sua estrutura riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, ergonômicos e de acidentes. Maior ou menor intensidade, certamente todos estão presentes dentro de uma central de material. Por definição, a central de material é um conjunto de subsetores interrelacionados que são responsáveis pela limpeza, desinfecção, preparo, esterilização, armazenamento seguro, distribuição, controle desses artigos que vocês estão processando, e tem a finalidade, todo este cuidado que acontece dentro da central de material, de assegurar tanto quantidade quanto qualidade necessária para atender os pacientes com segurança. Então, de novo, a central de material e a palavra segurança estão muito relacionadas. Se pensarmos para que os pacientes possam ser assistidos com segurança, considerando que os nossos maiores clientes de atendimento, sendo pacientes, estão no bloco operatório, após um procedimento cirúrgico, o início do tratamento com o material acontece na área de recepção dos materiais. E aí, a gente vai seguir aquele conjunto de subsetores interrelacionados que passa para a área de lavagem, de limpeza, seja manual ou automática, para a parte de inspeção, de montagem de carga, de empacotamento. Nessa área também são realizados os trabalhos de conservação, se for necessário, de segregação de peças que não estão adequadas para seguir e garantir a segurança do atendimento do paciente, empacotamento, esterilização e depois o armazenamento para distribuição. Terminaria aí o conjunto de setores interrelacionados na área de armazenamento para distribuição.
Ocorre que quando esse material sai dessa unidade, dessa área, ele volta para o centro cirúrgico e a diferença, o que muda aí nesse processo é que em vez de ser o Joãozinho, passa a ser a Aninha o paciente. Então, por isso da importância de um processamento seguro, porque o uso muda a cada vez que ele vai ser, que esse material vai ser usado lá no centro cirúrgico. E por isso também do cuidado de que esses materiais sejam processados da forma correta, dentro das técnicas corretas, porque senão eu não consigo assegurar a segurança subsequente do uso desses materiais. Me atrevo sempre a dizer que a central de material é um universo enorme, porque dentro daqueles setores interrelacionados, daquelas áreas interrelacionadas, a gente tem uma infinidade de processos acontecendo, né? Então, a central de material enquanto universo tem subuniversos. A própria RDC 15 diz isso. Ela fala que a central de material é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos. Sem dúvida nenhuma, é um ambiente muito complexo pela dinâmica e pelo funcionamento das atividades que ali são realizadas. E dentro dessas dinâmicas, eu tenho N subgrupos também além das áreas interrelacionadas. Área física, que já demanda aí uma atenção bem especial, os serviços que são prestados, e tantos que a CME presta, quanto os que precisam ser prestados à CME, processos, né, dos mais distintos e dos mais complexos, produtos de consumo, também dos mais distintos e dos mais complexos, produtos permanentes, até porque eu preciso reprocessar, a grande maioria deles são permanentes, equipe, né, treinamento, RH. Então, existe um núcleo aí muito complexo, com internúcleos também complexos, que causam e que geram grande preocupação com relação à segurança. Tanto a segurança dos pacientes que vão ser atendidos com os materiais que são processados na central de material, quanto com os próprios colaboradores que estão ali efetuando os serviços dentro da CME. E quais os riscos inerentes ao ambiente central de material? Bom, como eu disse lá atrás, todos os 5 grupos são contemplados, sem dúvida nenhuma, dentro de uma central de material de esterilização. Mas nós temos aí os agentes físicos, químicos e biológicos que têm uma maior incidência ou talvez um risco aumentado por conta da concentração e da natureza inerente a esses riscos. Então, dentro da central de material, se manipula químicos, muito, se manipula material biológico e os riscos físicos também são bem presentes dentro da central de material. Os ergonômicos e os psicossociais, eles existem, são bem significativos, mas talvez não tão não tão intensos quanto os 3 primeiros, que são os físicos, químicos e biológicos. Porém, a gente precisa levar em consideração que, às vezes, as pessoas negligenciam as questões ergonômicas, tanto no dia a dia, no fazer, né, no se sentar corretamente, no empacotar com uma postura correta, a altura da bancada numa altura correta, peso, né? É muito comum as pessoas trabalharem com pesos acima do recomendado, porque às vezes elas nem percebem que elas estão diariamente acumulando um pouquinho aí desse desgaste físico por carregar pesos inadequados. Se a gente pensar na natureza dos fatores que estão de risco dos profissionais dentro da área de CME, a gente ainda pode encontrar aí as questões com relação aos desconfortos, o desconforto térmico. Na central de material, o calor é um elemento que é inerente dos processos, então as autoclaves geram calor, as termodesinfectoras geram calor. Para isso eu preciso que o ambiente ele tenha um sistema de climatização que compense essa emissão de calor para dentro do ambiente. A questão dos ruídos, central de material
tem muito ruído, além dos ruídos dos equipamentos, que às vezes estão funcionando todos ao mesmo tempo, outros ruídos inerentes ao processo, por exemplo, ar comprimido dentro de canulados, gera um ruído bem significativo, e às vezes as pessoas no dia a dia acabam não percebendo isso, e é realmente um risco bem inerente e que traz aí malefícios bem significativos aos profissionais de saúde que estão atendendo dentro da CME. Iluminação inadequada. Quando a central de material ela tem o privilégio de ter luz natural, é ótimo, mas algumas não têm esse privilégio, né? Muitas centrais de materiais, elas estão situadas dentro da estrutura hospitalar, dentro do prédio, em subsolos. Então, a iluminação artificial, ela precisa ser muito boa, não só por conta do conforto para o profissional, mas porque iluminação adequada também evita acidentes. Evita acidentes com relação a riscos biológicos visuais, do profissional conseguir visualizar que o material está ou não processado da forma correta, mas também ajuda no conforto e na fadiga, porque materiais pouco iluminados, às vezes, levam o colaborador a ter uma fadiga mais rápido do que se ele tivesse com um ambiente bem iluminado. O contrário também é importante, porque às vezes muita iluminação ou iluminação muito forte e inadequada também não traz benefícios aos profissionais de saúde. Agentes químicos, N, né? Até porque o processamento de materiais, ele se dá com a aplicação de agentes químicos, sejam eles detergentes ou outros agentes químicos como desinfetantes, por exemplo. Os riscos mecânicos são inerentes aí aos movimentos inadequados ou a situações dentro da central de material não adequadas, às vezes obstáculos no meio do local de circulação, ambiente molhado. A gente está falando de uma área onde a gente lava materiais, é quase que impossível não molhar. Então, o que é ideal nesse sentido? De ter aí um serviço de higiene ou um profissional que esteja ali e seque o chão a cada vez que ele estiver molhado, porque as pessoas acabam transitando aí de um lugar para o outro. A outra questão é o calçado tem que ser antiderrapante, porque não molhar a área de limpeza realmente às vezes fica difícil. Mas eu preciso me assegurar de que o ambiente vai estar seco, eu preciso me assegurar de que o meu calçado não escorrega caso o meu ambiente não esteja seco. Então, os riscos mecânicos, eles estão muito voltados aí para essas questões mesmo ambientais e na manipulação incorreta de equipamentos. Às vezes, eu manipulo de forma inadequada e acabo me expondo ao risco aí de acidentes por conta de risco mecânico. Riscos biológicos, eu acho que é um risco extremamente relevante dentro da central de material, porque nós lidamos com material com carga orgânica, e essa carga orgânica não tem como mensurar o que tem e o que não tem. Às vezes, existe uma preocupação muito grande dos profissionais de saber o que o paciente que estava passando na cirurgia tinha no sentido de ter ou não uma doença infecto-contagiosa, e isso é totalmente relevante no processo da central de material, porque todo material tem risco biológico alto, então todo material precisa ser processado com todo o critério, como se todos os materiais estivessem infectados com micro-organismos infecto-contagiosos. Porque é inerente do processo, está dentro da central de material, a gente manipula isso todos os dias. Então, o uso de EPIs, o cuidado, a técnica correta, diminuir ao máximo os contatos, diminuir risco, isso é saudável, salutar para o processo, independente do tipo de contaminante que vem esse material. E os riscos ergonômicos, ritmo, uso de mobiliários inadequados, caixas pesadas, pacotes pesados, tentar processar materiais, vamos juntar um pouquinho isso aqui, porque eu preciso processar isso tudo de uma vez, então vamos fazer um pacote bem grande, isso tudo leva aí a ter alguns riscos ergonômicos para o colaborador.
existem, além dos riscos, algumas dificuldades dentro desse setor. Então, se a gente estiver falando de central de material de esterilização, ainda tenho aí algumas dificuldades que ainda existem dentro de algumas centrais de materiais, que são relevantes ao espaço físico restrito. Nem todas as centrais de materiais dentro desse universo que é o Brasil, tem áreas de central de material adequadas para o funcionamento do setor. Os fluxos em algumas centrais de materiais é comprometido. É óbvio que isso não é uma totalidade. Existem centrais de materiais aí excelentes do ponto de vista de espaço físico e de fluxo, mas ainda existem aquelas que não contemplam aí essa prerrogativa que é obrigatória para processamento de materiais. RH debilitado, a mesma coisa, não é uma totalidade, existem centrais de materiais muito bem estruturadas do ponto de vista de RH, mas também existem aquelas centrais de materiais onde existe um déficit não só de número, mas às vezes também de capacitação técnica. Então, geralmente as centrais de materiais trabalham com um número bem reduzido de pessoas, às vezes, para atender a demanda necessária de trabalho que essa central de material precisa processar. Falta de reconhecimento administrativo. Falta, às vezes, a visão de lucro do setor, a visão do administrador ou do gestor dessa central de material, gestor legal, administrativo, não gestor técnico, conseguir visualizar que essa central de material, que esse setor, ele dá lucro indireto ou não, e que ele é um prestador de serviço para as outras unidades da estrutura hospitalar, e por isso, sendo um prestador de serviço, ele precisa ser pago para isso. Então, essa falta de reconhecimento administrativo, às vezes, leva com que as pessoas coloquem na pauta, às vezes, de aquisição do hospital, equipamentos ou produtos que conseguem se mensurar aí no uso, no atendimento, e, por último, muitas vezes, a central de material não é contemplada com algum equipamento, alguma melhoria, seja ela física ou tecnológica, por conta de não se visualizar de ter esse reconhecimento aí administrativo. Outro dificultador, antes de 2012, antes de março de 2012, era a falta de um direcionamento específico para a central de material. Eu pontuo sempre isso porque era muito pior não ter a RDC 15. Mas, depois da RDC 15, existe a falta das adequações necessárias e obrigatórias. Então, ainda existem muitas centrais de materiais com espaço físico restrito, com fluxo comprometido, com RH debilitado, mesmo a gente tendo uma RDC, uma legislação que trata das boas práticas e trata também desses elementos, área física, fluxo, RH, equipamentos, produtos, e essa falta de adequação obrigatórias, às vezes, dificulta muito a questão de segurança dentro da central de material de esterilização. Ainda bem que não só de dificuldades vive o homem, né? Temos também aí aliados à CME. E quem são esses aliados, né? As legislações que estão aí a nosso favor, com destaque, sem dúvida nenhuma, para a RDC 15 de 2012, mas temos aí também legislações pensando em segurança do Ministério do Trabalho, que fazem parte aí do nosso dia a dia, normativas, então, normas ABNT, que são normas NBRs, normas nacionais, ISOs ou normas europeias, literaturas, nunca foi tão vasto a quantidade de literaturas. Eu costumo, quando dou algumas aulas, dizer que quando eu fiz faculdade era muito mais complicado você estudar e entender e conhecer algum processo, algum procedimento, porque você não tinha acesso, até porque a internet era muito restrita e eu, quando comecei a faculdade, nem internet tinha. Então, para conseguir, às vezes, um material, um estudo, uma literatura, uma tese de mestrado e doutorado, o acesso não era tão fácil como é hoje. Então, hoje, existem N literaturas, tanto de pesquisa de campo, né, quanto de revisões, que são extremamente saudáveis para o dia a dia dos setores e principalmente do setor central de material. E a indústria,
né? Por último, aí a indústria, mas não menos importante, porque para que aconteça o desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias, a indústria, ela precisa conhecer as legislações inerentes ao que ela está desenvolvendo, as normativas inerentes ao que ela está desenvolvendo e ter também respaldos da literatura para entender o que ela precisa desenvolver, o que vai trazer de benefício ou o que vai trazer de solução para os setores que vão utilizar esse desenvolvimento, esse novo produto ou essa nova tecnologia. Pontuando aí os nossos aliados, se a gente... não vou entrar no mérito da questão de falar de cada um deles, mas apenas citar que eles existem, né? No caso das legislações, tanto o Anvisa quanto o Ministério do Trabalho, nós temos legislações que dão diretrizes com relação à área física, as legislações que dão diretrizes com relação às boas práticas, ao processamento do material, e com relação à segurança do trabalho, legislações que são específicas para a área de saúde. Então, tanto leis Anvisa quanto leis Ministério do Trabalho focam aí cuidados nos ambientes de saúde, né? Segurança para o ambiente de saúde propriamente dito. Então, tanto o processamento de materiais quanto a segurança do trabalhador de modo geral, bem focado aí para a necessidade que tem se atentar para esse nicho, para esse segmento do mercado. Falando em legislação, não dá para não dar uma relevância à RDC 15, até porque o objetivo dessa RDC é estabelecer requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam os processamentos dos materiais, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Então, o objetivo da RDC 15 já falar assim, olha, gente, a gente precisa processar os materiais, né? Vou dar aqui uma série de requisitos para que a gente consiga processar isso dentro de uma métrica de boas práticas, mas o resultado, o objetivo final é que a gente consiga fazer isso de forma segura para quem vai usar o material e para quem está processando esse material. Dentro desse objetivo, a EDC 15 dá diretrizes de infraestrutura, com relação às áreas mínimas necessárias, sistema de climatização, temperatura, vazão mínima de ar, diferencial de pressão e circulação, pouco, às vezes, explorado dentro da central de materiais. Então, muitas centrais de materiais conseguiram estruturar as suas áreas físicas, mas não conseguiram estruturar o seu sistema de climatização, porque também não é uma coisa muito fácil de fazer quando a central de material já é muito antiga. Ela define a área suja e limpa e a circulação das pessoas e dos materiais por essas áreas, visando a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes depois, até para que não aconteça cruzamento. Tem um item que fala especificamente de segurança da saúde no trabalho. Então, a RDC 15 ela se preocupou em colocar um item bem focado com a segurança e saúde no ambiente de trabalho, que é a seção 1, artigo 30 a 32, e fala também com muito cuidado da aquisição, da validação e da manutenção dos equipamentos. Então, existe uma seção que fala só desse item, né? A aquisição, validação e manutenção dos equipamentos, até porque eles são extremamente importantes. Falando em manutenção, em aquisição, em validação dos equipamentos, a gente permeia aí para um segundo aliado, que são as normas, né? Então, existem diversas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentre essas normas para estrutura física, também focadas para a questão ambiente hospitalar, ambiente de atendimento à saúde. Eu, às vezes,
pontua essa norma, por exemplo, de instalações elétricas, porque é muito comum ter um cuidado bem grande da engenharia clínica de estabelecer toda a parte de instalação elétrica com muito cuidado para o centro cirúrgico, para a UTI, por conta de ter pacientes ali sendo assistidos e por conta da quantidade grande de materiais de equipamentos funcionando ao mesmo tempo, mas às vezes não há o mesmo cuidado de seguir algumas diretrizes para a central de material, porque a central de material não tem paciente. Então, eu já ouvi mais de uma vez, assim, mas aqui não tem paciente, então não tem problema. Só que a gente também manipula dentro da central de materiais equipamentos elétricos e, às vezes, de porte razoável. E, ao mesmo tempo, então, as questões, às vezes, de choques elétricos dentro de uma central de material, quando um colaborador está encostando numa bancada, pode estar relacionado aí com a estrutura de instalação elétrica que está dentro dessa central de material. Então, é importante a gente atentar para que as normas elas sejam aplicadas em todos os setores, não só nos setores onde eu tenho pacientes sendo assistidos, né? Produtos, então existem normas, estou citando algumas só, tá, gente? Porque tem várias. Com relação a produtos, então, assim, os fabricantes de produtos, eles precisam colocar nos seus rótulos símbolos de perigo, para que quem estiver manipulando esses produtos saibam qual é o risco inerente que existem esses produtos, né? O fabricante de um produto reesterilizado, processável, ele precisa colocar no seu rótulo como processar esse material. Então, assim, o profissional da central de material não precisa adivinhar como é que ele vai fazer um processo. Ele precisa seguir a orientação do fabricante. E a ABNT diz assim, olha, senhor fabricante, se o seu material for processável, você precisa fazer isso no seu rótulo para que o usuário consiga fazer isso com segurança dentro do seu dia a dia. Normas para os equipamentos, então, pensando lá na RDC 15, que diz que norteia a questão da aquisição, validação e de assistência técnica dos equipamentos, existem normas para alguns deles. Então, cito aqui as de lavadora termodeflectora e as de autoclave, porque existem norteamento para a aquisição de uma máquina mais segura e para o uso de uma máquina mais segura. Eu coloco um parênteses aí embaixo, não é uma norma ainda, mas até para compartilhar com vocês que a questão de construção de norma, ela é incessante e ela é muito rápida. Existe aí N grupos de trabalho atuando na construção, na revisão e na elaboração de normas, e uma delas é a norma de construção e processo para lavadora ultrassônica. Então, ultrassônica é um elemento obrigatório dentro da central de material, desde que a central de material processe materiais com menos de 5 milímetros de lúmen, e não tem norma de construção nem de processo. Então, existe a preocupação de profissionais, tanto da área da saúde quanto da área de acadêmica e os fabricantes também, de construir uma norma para que os funcionários, quando estiverem manipulando uma lavadora ultrassônica, o façam com segurança, e o hospital, quando vai adquirir uma lavadora ultrassônica, adquira uma lavadora ultrassônica que veio norteada aí por uma normatização técnica, que vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar aí no resultado e vai dar um resultado final muito melhor. Literaturas. Então, como eu disse, antigamente era um pouquinho mais complicado estudar. Hoje, essas literaturas que estão aqui pontuadas nesses slides são literaturas bem focadas à segurança e a riscos dentro da central de material. Existem outras dos mais vastos assuntos para uma central de material e para outros setores do hospital, mas há literaturas que podem nos nortear para muitos dos nossos afazeres do dia a dia. Além das literaturas, existem aí e-books que são publicações de órgãos, de entidades de classe ou até mesmo da indústria, que pontuam de forma mais leve, que trazem informações mais práticas, e alguns e-books com
embasamento de literatura muito bom, muito interessante. Então, vale a pena a gente conhecer e avaliar, claro, fazer uma análise crítica desses materiais, mas são materiais que também nos norteiam, nos ajudam a diminuir os riscos com relação a melhorar a segurança dentro do nosso estabelecimento de saúde e dentro do nosso setor de trabalho. E os manuais. Então, nós temos manuais e informes técnicos. Nesses últimos meses, por conta dessa situação de pandemia, houve aí uma quantidade muito grande de informação jogada para a população de modo geral, não só a população hospitalar, e os informativos técnicos, eles trouxeram aí norteamento para grande parte deles, né? Então, pontuou muitas situações de isso pode, isso não pode, isso devemos, isso não devemos. Dentro do processamento de materiais, algumas pessoas ficaram muito preocupadas com relação à contaminação pelo Covid, pelo SARS-CoV, né? Na verdade, porque o Covid é doença. E às vezes ficaram muito preocupados como processar o meu material, e uma das notas técnicas falou, não, gente, olha, o processamento do material ele continua o mesmo, o cuidado continua o mesmo, vocês vão usar o detergente enzimático, vão enxaguar, vocês vão secar, vocês vão processar o material como sempre fizeram, até porque dentro da central de material nós sempre convivemos com um número muito grande de micro-organismos, não seria o coronavírus que faria uma diferença nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, gente, os informes técnicos e os manuais ajudam bastante a nortear aí o nosso dia a dia com relação aos nossos afazeres dentro da central de material. E a indústria, né, ela tem por obrigação desenvolver tecnologicamente e fornecer serviços. Então, desenvolvimento tecnológico de produtos e fornecimento de serviços. É inerente, faz parte, né? A ideia é que produtos e equipamentos desenvolvidos sempre visando o resultado dos processos, então, por que a indústria tem que estar muito atenta à questão de legislação, à questão de normativa e à questão também de literatura? Porque eu preciso atender a um processo, eu preciso atender a uma necessidade de campo. E aí, para isso, eu preciso conhecer todo o escopo do que eu estou produzindo ou do que eu estou desenvolvendo e aliar isso para que eu consiga um resultado seguro para os usuários, seguro para o material onde eu vou aplicar e, sem dúvida nenhuma, seguro para os pacientes que, direta ou indiretamente, vão fazer uso desses desenvolvimentos, sejam eles produtos ou equipamentos. A orientação técnica da aplicação correta nos diversos processos que se destinam também é uma obrigação da indústria. Quem fabrica precisa dizer como usar, quem fabrica precisa dizer a melhor forma de usar. E a gente está falando de produtos para central de material que são produtos de uso técnico. Então, a forma correta precisa ser bem estabelecida. Lembrando que produtos tecnologicamente superiores, eles não substituem de forma alguma a técnica correta de aplicação, e muito menos IPIs que são necessários para a aplicação desses produtos. Por isso que é importante essa orientação e esse serviço atrelado ao produto quando a gente estiver aí adquirindo um produto novo para a central de material. Bom, aí eu vou passar para vocês algumas soluções da Lab News para a central de material, e são soluções que já existiam, já estavam aí dentro do nosso dia a dia, mas vou pontuar de uma forma que às vezes a gente não percebe o quanto que um produto, por mais corriqueiro que ele seja dentro do nosso dia a dia, ele pode estar aí nos beneficiando com relação à segurança dentro da central de material. Então, as soluções Lab News para a central de material são produtos saneantes e equipamentos para o processamento dos materiais e produtos e saneantes e equipamentos para limpeza e ficção do ambiente de modo geral, sejam esse ambiente a limpeza e desinfecção das superfícies ou do ar. Bom, a ideia sempre é visar a segurança dos profissionais no ambiente da central de material. Então, todos os nossos desenvolvimentos, eles visam aí o uso seguro em qualquer lugar que ele vai ser aplicado.
E aí a gente vai pontuar alguns deles, tá bom? Detergente para lavagem. Então, o Stalclean é um detergente para lavagem com ação bacterostática e a ação bacterostática comprovada impede a proliferação dos micro-organismos até o momento da lavagem. O uso de um pré-lavagem, de um produto para pré-lavagem, ele encaixa quando o material que vai ser processado, ele não vai ser processado imediatamente após o uso. Então, como é uma característica de muitas centrais de materiais não conseguir processar o material que saiu do centro cirúrgico, do pós-operatório imediato, para o processamento, é para esse tipo de material que a gente indica a aplicação de um produto para lavagem. O fato dele ter ação bacterostática dá a ele um plus, uma segurança que é extremamente benéfico para o uso lá na central de material. Então, assim, eu consigo impedir a proliferação do micro-organismo nesse período de tempo após o uso até o processamento do material. E eu consigo, com a aplicação de um produto pré-lavagem, que ele mantenha a emoliência, a umidade desse material, sem que ele prolifere micro-organismo, e isso ajuda na hora de fazer um enxágue simples. Então, antes de eu colocar esse material em qualquer processo, seja ele numa cuba para limpeza manual ou num equipamento, eu faço um jateamento simples, e esse jateamento simples vai remover grande quantidade de carga de sujidade, e isso diminui em logs a quantidade de micro-organismos. Então, quando eu consigo uma ação bacterostática nesse material, não importa o tempo que ele vai demorar para chegar na central de material ou na lavagem efetivamente. E eu consigo um enxágue simples, eu tenho um menor risco, né, para o colaborador, porque quando ele for montar essa carga, porque ele vai precisar montar essa carga, ele vai ter muito menos carga orgânica nesses materiais. A montagem da carga é imprescindível que aconteça. Então, se eu estiver falando de uma lavadora termolavadora ou de uma lavadora ultrassônica, eu vou precisar colocar esses materiais nos cestos e não vou poder colocar do jeitinho que veio do centro cirúrgico. Eu vou ter que pegar as peças, vou ter que abrir as peças que são necessárias serem abertas, eu vou ter que me certificar que as peças pontiagudas estão fechadas, eu tenho que pensar em colocar peças mais pesadas embaixo, mais leves em cima, respeitar a quantidade de limite de peças de cada cesto, de cada material, de cada equipamento. Então, essa manipulação, ela é imprescindível, não tem como deixar de acontecer. Quanto menos carga orgânica tiver nesse material que eu estou manipulando, menos risco aí no geral. Não espuma. Não espumar é também relevante, porque se não espuma, eu não escondo as peças, eu tenho menor risco caso tenha ficado alguma coisa nessa caixa, nesse cesto, que não deveria estar ali. Os detergentes enzimáticos, eles são extremamente conhecidos nossos da central de material. Todo mundo usa. Se não usa, deveria usar um detergente enzimático. O que é importante salientar no detergente enzimático com relação à saúde, à segurança dentro do processo, é a questão de tensoativos. Então, existem produtos hoje no mercado com diversas quantidades de tensoativo. Quanto maior a concentração de tensoativo contida dentro do detergente, maior a concentração desse tensoativo no diluído. E isso garante uma limpeza eficaz sem risco de sujidade tornar para a peça. Então, como funciona isso? Os tensoativos, eles têm a função de quebrar a tensão superficial da água e permitir que a água entre na sujidade. Uma vez que a água entrou na sujeira, as enzimas vão fazer a sua ação de quebra de produtos, de substratos em produtos. Então, acontecem duas coisas aí. O tensoativo quebra a tensão superficial da água, a água amolece, entra na sujeira, as enzimas entram junto, pegam grandes produtos, substratos quebram em produtos, esses produtos vão sendo separados ali do material e tendem a ficar imersos na solução. Os tensoativos, por sua vez, após quebrar a tensão superficial da água, ele vai agarrar essa sujidade, porque a cauda dos tensoativos são hidrofóbicas, e isso faz com que a cauda se agarre em qualquer coisa, menos a molécula de água, e vai levar essa sujeira para o fundo.
Então, quanto mais tensoativo tiver um detergente, maior quantidade de micelas essa solução vai formar. E quanto mais micelas, maior a garantia de que essa sujidade que ficou solta com a quebra da ação enzimática volte para o material. Então, a quantidade, a concentração de tensoativos dentro de um detergente é relevante para a detergência mesmo, para o processo de limpeza acontecer de forma correta e impedir que essa sujidade volte para o material. Esses tensoativos não podem ser qualquer tensoativos, então, tensoativos de selo verde também garantem o cuidado com o ambiente depois, na hora que eu for pensar no descarte desse produto, né? A linha de detergentes Neosime, além de ter uma concentração considerável de tensoativos, possuem tensoativos de selo verde e não contém solventes ou outros químicos voláteis dentro da sua formulação, o que garante aí a segurança na manipulação, quando o profissional estiver usando o produto, e também garante aí que eu não vou estar contribuindo aí com a contaminação dos meios fluviais aí, quando eu descarto esse material. Não espumar é extremamente importante, né? Não espumar permite a ação mecânica dos processos automatizados e ter uma boa propriedade de drenagem associado aí esse fato de não ser espumante faz com que eu tenha uma ação mecânica adequada e, consequentemente, uma boa limpeza. Se eu limpei bem o meu material, e pensando na limpeza automática, eu consigo aí uma redução logarítmica por descontaminação, por remoção dessa sujidade. E, consequentemente, um menor risco de manipulação, de contaminação na hora que eu estiver mexendo com esse material após o processo. Maior poder de detergência em uma formulação equilibrada. Então, assim, eu preciso ter uma concentração respeitável de tensoativos e eu preciso garantir também que essa formulação e esses tensoativos estejam inseridos dentro de uma formulação equilibrada para que minhas enzimas elas consigam fazer a atividade que elas estão que elas possuem até o último dia de validade do produto. Então, se o produto tem 2 anos, ele precisa ter a sua atividade enzimática funcionando dentro do mesmo padrão até o último dia de validade. E o que garante essa ação das enzimas, ou essa ação dessa atividade, é uma formulação equilibrada. Lavadoras. Lavadoras também um item obrigatório pela RDC 15, e tem alguns itens que também são relevantes aí se a gente estiver pensando em segurança. Então, uma quantidade de transdutores que seja compatível com a cuba. Quanto mais transdutores, menos área, menos ponto cego eu tenho dentro da cuba para promover a ação mecânica, a limpeza. Enxágue que seja unidirecional, então eu costumo dizer enxágue verdadeiro, porque enxágue é de cima para baixo, né? Com uma pressão mínima necessária para que eu consiga retirar grande parte aí da matéria orgânica que vem junto com o material. Então, quanto melhor esse enxágue, essa pré-lavagem, melhor é o processo de lavagem na hora que entrar o detergente e melhor a ação mecânica também, porque a ação mecânica por lavadora ultrassônica é por cavitação e a cavitação acontece através de propagação de onda sonora. Quanto menos viscoso tiver essa solução, ou seja, quanto menos sólido eu colocar dentro dessa solução, melhor é essa propagação de onda e melhor essa formação aí de bolhas para poder fazer a ação mecânica. Então, enxágue interno. Muitos equipamentos fazem enxágue, mas não fazem enxágue interno dos lumens. Então, a gente teria que atentar para fazer o enxágue fora da máquina. Então, quanto menos eu manipular esse material, menos risco eu tenho de acidentes. Então, uma máquina, um equipamento que consegue fazer um enxágue, uma pré-lavagem boa, precisa, consegue fazer uma limpeza adequada e um enxágue adequado, faz com que eu tenha maior segurança na manipulação quando eu estiver retirando esse material da lavadora para seguir em frente aí com os processos com os procedimentos subsequentes, que é secagem, inspeção, montagem de carga e tudo mais.
Ruído, né? Já temos muitos ruídos dentro da central de material. Então, ter ruído conhecido é importante, né? Laudo de ruído, né? Saber se eu estou acima ou abaixo do ponto mínimo, máximo, quanto tempo eu posso ficar exposto dentro do setor com esse ruído de forma contínua. Então, é importante saber quanto que produz de ruído o meu equipamento, e a ProSonic possui laudos de ruído aí para dar um número, falar assim, olha, segurança do trabalho fala, olha, perto desse equipamento podemos ficar tanto tempo, ou temos que usar um protetor auricular, e assim por diante. A questão da ergonomia. Existe uma necessidade muito grande dos profissionais de colocar o máximo possível de material dentro de uma lavadora ultrassônica. Então, algumas pessoas, elas almejam, elas pedem lavadoras ultrassônicas com cubas fundas, pensando na facilidade que isso traria com relação a números, né, ou a tempo. O equipamento, todos eles, não só a lavadora ultrassônica, a termo também, ela não traz para a central de material o benefício da economia de tempo. Os equipamentos, elas trazem para a central de material o benefício da rastreabilidade, da repetibilidade, da segurança operacional, e o tempo pode estar atrelado a isso ou não. Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas querem cubas muito fundas para colocar bastante material, e elas acabam não pontuando os riscos inerentes a essa atividade. Então, cubas muito fundas, se eu pensar na cavitação, que ela é gerada de baixo para cima, com muito material, ela vai perdendo força, porque ela vai sendo absorvida conforme ela vai passando pelos materiais, porque o próprio material absorve essa energia. Quando essa onda ultrassônica ela chega lá na borda do cesto, praticamente já não tem cavitação viável. E quando você faz uma avaliação da lavadora ultrassônica, você põe o indicador lá no fundo, e você não coloca esse indicador lá em cima. Então, cubas muito fundas podem levar a uma limpeza inadequada próximo à superfície, próximo à borda do cesto, porque a energia ela já se perdeu daí até chegar do fundo do cesto até chegar na parte superior desse cesto. A outra questão é a questão da ergonomia. Como que um colaborador, ele às vezes ele vai tirar e colocar cestos que estão com uma carga considerável, porque se cabe no cesto, obviamente as pessoas vão acabar colocando. Então, as questões de ergonomia, máquinas ergonomicamente bem dimensionadas, propiciam que você consiga processar o seu material de forma segura, do ponto de vista de processo, e também de forma segura com relação ao usuário, à pessoa que vai estar manipulando esses materiais, né? Então, a outra questão é o cesto conectar diretamente no fundo, para que o colaborador não precise colocar a mão dentro da solução para conectar ou desconectar um cesto, e sem dúvida nenhuma, isso é uma premissa importantíssima. Serviços de segurança, de assistência técnica e consultoria, volto a dizer, porque eu preciso garantir também que o equipamento esteja funcionando e que ele esteja funcionando da forma e usado da forma correta através aí de consultores. Informações de fácil acesso, equipamentos de fácil manipulação, permite o uso correto e diminui os riscos aí a erros do processo. Então, é sempre bem interessante quando a gente trabalha com equipamentos que são bem autoexplicativos e que têm informações bem rápidas e bem simples para atuar aí no quesito de trabalhar com forma mais segura e mais tranquila. Desinfetantes, né? Desinfetantes de alto nível, também bastante utilizados dentro da central de materiais para desinfecção de materiais semicríticos, né? Os inalatórios, na grande maioria das vezes. A ideia aqui é passar para vocês alguns pontos de um produto que também é muito corriqueiro dentro da central de materiais, mas o ácido peracético, ele tem algumas vantagens quando ele já vem pronto para uso. Então, o produto pronto para uso não necessita de manipulação prévia. Isso evita riscos, né? Eu não preciso adicionar um anticorrosivo, eu não preciso adicionar
um ativador ou qualquer outro elemento que sem essa adição não funcionaria da forma correta. A questão dos laudos. Então, o Peraseptic é um produto que possui laudos, apesar de ser um ácido, ele tem laudos que dão segurança tanto dérmica quanto ocular para manipulação. Óbvio que isso não dispensa o uso dos EPIs necessários para manipulação, mas existe uma segurança a mais quando eu trato com um produto que tem aí um respaldo de laboratório com relação a esses dois pontos, tanto de corrosão dérmica quanto corrosão ocular. Existem no mercado produtos de ácidos peracéticos com obtenção de formas diferentes. A forma clássica, que é o caso do Peraseptic, é mais segura para o meio ambiente. Então, eu não gero o produto ácido peracético obtido pela forma clássica, não gera subprodutos tóxicos para os ambientes aquáticos, por exemplo. E aí existem também algumas literaturas que estudaram o ácido peracético, inclusive por tratamento de água, substituindo aí o hipoclorito. Então, existem vários benefícios aí que são interessantes com relação ao ácido peracético. Lembrando que o local onde o ácido peracético vai ser utilizado precisa estar em conformidade com a RDC 15. Então, existe um capítulo lá da RDC 15 que fala da climatização. Então, manipular químicos dentro da unidade de desinfecção de materiais, desinfecção química, precisa ter o artigo 47, 55 e 56 atendidos, né? Não dá para jogar a responsabilidade para o produto na hora que estiver manipulando dentro de uma ação, de uma área que não está adequada ao uso do mesmo. Desinfetantes de limpadores para superfícies fixas. Então, tratando aí um pouquinho do LabSeptic, tanto na forma líquida com spray, quanto na forma de lenços, wipes, são limpadores desinfetantes com componentes de última geração para limpeza de todas as superfícies da central de material. Até porque, na central de material, existem diversas superfícies que são altamente tocadas, como os painéis dos equipamentos, e esses ambientes, essas superfícies precisam ser tratadas da forma adequada, e o álcool não é um elemento adequado para algumas superfícies, como as telas, por exemplo, dos equipamentos. Eu pontuo isso assim com um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes fazendo visitas nas instituições de saúde, muitas delas utilizam os desinfetantes de superfícies fixas e artigos não críticos, muitas delas até utilizam o LabSeptic, mas quando você chega na central de material, esse produto não existe lá. E a ideia é a mesma linha de raciocínio anterior, né? Não tem paciente. Então, se não tem paciente, para que eu vou colocar um desinfetante de superfície lá dentro, né? Até porque lá dentro já trabalha com tantos químicos, já tem álcool lá, não tem necessidade nenhuma de colocar um desinfetante de superfícies fixas e ativos não críticos, e tem, porque o produto, ele vai trazer uma qualidade e um resultado muito melhor dentro da estrutura, porque se ele serve para o centro cirúrgico, ele obviamente serve para a central de material. Se ele é seguro, se ele atende, se ele traz benefícios, se ele traz bons resultados no controle de infecção, onde eu tenho atendimento de pacientes, eu tenho também que cuidar onde eu não tenho, mas tenho profissionais manipulando os materiais. Então, eliminar micro-organismos das superfícies e principalmente dos lugares onde a gente toca bastante, é importante que seja feito com um produto adequado para essa finalidade. Então, assim, se vocês souberem que existe aí na instituição de vocês o uso de um produto nesses setores críticos, peçam, né, solicitem para que migre também esses mesmos produtos para dentro da central de material, para limpeza de bancadas, para limpeza de interruptores, para limpeza de torneiras, para limpeza dos painéis dos equipamentos e tudo mais. E por último, uma novidade, um lançamento nosso, que são vários, na verdade, produtos, não é um produto único, então a gente trata isso como um sistema. BioLux de desinfecção. Então, o BioLux é uma linha de equipamentos de desinfecção de ambiente
ar e superfícies, né? Que usa a tecnologia de irradiação gemicida ultravioleta para eliminar os micro-organismos do ar. A ideia do desenvolvimento desse produto aconteceu por conta aí da necessidade de se cuidar dos ambientes nessa retomada. Então, existe uma preocupação muito grande da retomada das atividades devido à pandemia. É um produto que atende a N segmentos, não só o segmento hospitalar, mas também se aplica dentro de uma central de material para a gente finalizar aí o cuidado diário no final de período, né? Ligar aí um equipamento de luz ultravioleta com ação gemicida para tratar esse ambiente ou usar um produto, um dos sistemas para fazer a tratativa do ar-condicionado, dos circuladores de ar, que acabam jogando ar para dentro da central de material esterilizado, principalmente a área de limpeza, né? Porque as outras áreas elas têm pressão negativa, mas a área de limpeza tem pressão positiva. Então, tratar este ar é extremamente importante para a segurança de quem está lá dentro. Então, uma nova tecnologia para desinfecção de ar e superfícies e funciona através da irradiação gemicida ultravioleta, que utiliza energia de ondas curtas ultravioletas para inativar os micro-organismos. Tem uma ação muito rápida, então são alguns minutos já suficientes aí, claro que dentro de um dimensionamento de distância e de quantidade de luz, mas basicamente luz na presença, o micro-organismo na presença dessa irradiação é eliminado em questão de minutos. Bom, feita aí as nossas apresentações aí de algumas soluções para a central de material, algumas considerações com relação ao ambiente seguro. Então, existem algumas literaturas, voltando aqui, algumas literaturas que falam bastante de ambiente seguro. E o ambiente de trabalho é, com certeza, um desejo dos funcionários e das empresas, sem dúvida nenhuma. Essa consideração, essas literaturas, elas são bem generalizadas com relação a isso, mas é fato que a estrutura hospitalar não fica de fora. Então, todo colaborador que está trabalhando dentro de uma estrutura hospitalar deseja um ambiente seguro, e os hospitais, por sua vez, também querem que o ambiente seja seguro para esse trabalho. Porém, antes de ser um desejo muito forte, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, é também uma obrigação, e é uma obrigação de todos, né? Não só de quem emprega, não só do dono do ambiente, é uma obrigação de quem está lá, né, trabalhando também. As empresas, elas devem seguir as leis, as legislações vigentes, né, dentro do segmento. Então, cada segmento tem legislações específicas. E o colaborador, por sua vez, deve seguir a orientação que a empresa dá. Então, se dentro do estudo de risco de acidentes de trabalho foi determinado que é necessário o uso de protetor auricular, é para usar o protetor auricular dentro da central de material. Se ficou estabelecido luva com característica técnica XPTU para tal manipulação, é para usar a luva para XPTU, para aquela manipulação. Então, é uma obrigação mais de quem está dentro do ambiente do que de quem está empregando esse colaborador, né? E isso é importante que a gente saliente. É desconfortável, às vezes, o uso dos EPIs, é desconfortável, às vezes, trabalhar com algumas vestimentas, mas elas fazem parte do que vai trazer para você segurança no seu dia a dia, no seu trabalho. Na central de material, também não é diferente. A gente precisa ter setor organizado, profissionais treinados. É muito comum, às vezes, os profissionais não aderirem a treinamentos. E é importante aderir ao treinamento, porque é o treinamento que vai dar uma visão melhor e mais ampla de como usar o equipamento, de como usar um produto, né? E essa reciclagem, ela é importante. Então, é importante que os profissionais sejam treinados, mas que os profissionais queiram ser treinados, né? Que eles tenham vontade de
serem treinados, eles aproveitem e absorvam que esse treinamento está sendo dado. O uso dos IPIs, voltando a dizer, não tenho o que discutir. Uso de produtos regulados, então existe uma gama de produtos hoje no mercado que nem todos estão dentro do que a legislação preconiza e regulados para este fim, não só regulado na Anvisa, mas regulado na Anvisa para limpeza, para desinfecção, né, de materiais ou de ambientes. Uso de produtos com comprovação de eficácia de resultado, seguir sempre a orientação do rótulo e ver se o rótulo está realmente condizente com o resultado que você está esperando e que você aplicou e conseguiu. Conhecimento do funcionamento correto dos equipamentos. Sem conhecimento, nada funciona e do uso dos equipamentos também não. E revisões e manutenções em dia sempre, né? Quanto melhor tiver aí as revisões dos meus produtos, dos meus equipamentos, menos risco eu tenho aí de acidentes. Então, pensando num ambiente super organizado, seguro, com fluxo bem definido, com áreas bem definidas, com RH bem dimensionado dentro dessa central de material, eu posso dizer que uma coisa leva aí a conhecimento e compromisso. Conhecimento de tudo que é necessário para dentro desse trabalho, desse dia a dia, e compromisso em aplicar esse conhecimento, né? E isso leva à ação ambiente seguro, sem dúvida nenhuma. A ação ambiente seguro começa com as pessoas que atuam dentro da central de material. Então, se os profissionais que estão lá dentro não tiverem essa consciência, muito difícil que as chefias ou a administração consiga com que essa consciência seja estabelecida dentro do dia a dia da central de material. Eu queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade de estar conseguindo estar aqui conversando com vocês novamente, dizer que eu estou com muita saudade dos eventos presenciais, né, dos eventos que a gente consegue abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas, rever os amigos. A Sobec é um evento que reúne profissionais do Brasil inteiro, e é muito bom rever essas pessoas e absorver essas culturas, absorver a técnica que essas pessoas trazem, dividir, somar, né? Dividir conhecimento e somar expertise, que é uma característica muito peculiar da Sobec. Obrigada, viu? Obrigada a todos. A gente se vê em breve, se Deus quiser.